Gente, aqui no meu quarto a iluminação não é das melhores possíveis, mas é o que temos para hoje. Até vocês me darem dinheiro, né, visualizando esses vídeos que eu faço aí, que são uma maravilha de conteúdo e de edição profissional, e aí eu vou conseguir melhorar a iluminação da minha casa. Vou botar aqui atrás a minha cachorrinha, mal criada, tá, gente? Ela é muito mal criada. Borde, faz malcriação, você vai dar carinho nela, ela aceita o carinho, daqui a 2 segundos ela tá te mordendo, não tá aceitando dormir na cama dela. Uma coisa que me deixa em conflito às vezes, nem eu sei, são as áreas de conhecimento que eu já passei. Eu gosto muito de aprender coisas diferentes, diferentes áreas. Não gosto de me limitar e ficar preso numa coisa só. Eu gosto de aprender coisas diferentes. Tanto é que eu saí do design agora, não saí do design, mas eu andei explorando confeitaria e achei muito legal. E aí, né, como eu tava estudando pedagogia, depois eu parei de estudar pedagogia, mas enfim, eu passei 1 ano e meio estudando pedagogia, né? A faculdade de pedagogia, ela fortalece muito o seu pensamento crítico das coisas da sociedade, do mundo, a questionar tudo e ver, sair de uma posição passiva, uma pessoa alienada e tudo mais, e você começa a enxergar tudo de uma forma muito realista, as coisas, né? Vamos dizer assim, realista, vamos dizer as coisas, né? Você vê a manipulação acontecendo, você vê os podres acontecendo de uma forma mais clara, né? Que antes eu não enxergava, né? E você aprende a questionar tudo e lutar contra a nossa situação atual, vamos dizer assim, de tudo, como organização de sociedade, como organização dentro das escolas, e ter esse espírito transformador, de querer transformar as coisas para algo melhor, para algo justo para as pessoas, entendeu? E principalmente porque nós somos as pessoas que vamos ter contato com as crianças, que é o nosso futuro, né? Então ali é o momento onde a gente planta uma sementinha para se desenvolver. É trabalho sempre de formiguinha, né? A gente tem que sempre começar na base ali, apresentando as coisas para a criança, até ela crescer e ser um bom cidadão, ou não. Mas ali é o momento que a gente planta, né? Então o professor, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Até a gente estava discutindo na época as questões das fake news e tudo mais, que o professor tinha que também estar ciente sobre isso e até auxiliar os alunos, explicando o que eles têm que fazer quando eles se deparam com uma notícia falsa, de tudo se questionar, onde é os lugares mais apropriados para eles verem notícias e terem ciência se aquilo é verdade ou não. Então, desde muito cedo já ir conversando sobre isso, né? Já ir implementando isso e uma série de outras coisas, né? Aí eu saí, não é que eu saí, né? Mas quando eu estava estudando pedagogia, eu já comecei a estudar design, né? Um pouquinho depois eu comecei a estudar design. E depois aprofundei ainda mais no design e tranquei a faculdade para me aprofundar mais ainda no design, né? Que é uma coisa que eu tenho paixão em fazer, que são as artes e tudo mais, eu gosto muito, identidade visual e blá blá blá. Mas aí entra em conflito, tá frito. Ai, gente, nossa. Eu como tia, pra fazer piada do pavê, é perfeito. Porra. Aí entra o conflito, né? Porque essa área de design, essas coisas assim, elas são manipuladoras. Simples, elas são manipuladoras. Não é só deixar algo mais bonito. É você estudar tipografia, você estudar cor, estudar brand e entender como é que você pode manipular uma pessoa, às vezes, para comprar um determinado produto na qual, às vezes, ela não teria necessidade. Tem manipulação de imagem, tem muita coisa que você acaba manipulando as pessoas a fazerem o que você quer, sim. Despertar sensações, sentimentos e emoções através daquela arte ali que você está fazendo para levar a pessoa a fazer uma determinada coisa, né? Cá entre nós é isso que acontece.
Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei para a parte de identidade visual, é muito bonito também você ver os microempreendedores, inclusive quando eu futuramente poder ter minha própria agência, se for esse o caminho que eu for seguir, porque agora eu estou em outra coisa, que é outra coisa, eu gostaria de trabalhar com microempreendedores, porque é muito bonito você ver alguém começando do zero, começando de baixo, igual eu tô fazendo agora com a Gato Docinho, né? Só que aí eu tenho comecei com hacker, né? Porque eu já criei toda a identidade visual, e aí você fica pensando quanto essa pessoa que tá começando com um pequeno negócio tem que trabalhar, tem que ralar até conseguir uma identidade visual, até conseguir um posicionamento no Instagram, até conseguir poder fazer um site, que isso tudo é muito caro, né? De qualidade é muito caro, e até se não for com tanta qualidade assim, também é caro. A não ser que você fale pro seu primo fazer e dê um salgado com Guaravita pra ele. E não vai ficar lá essas coisas. A não ser que ele seja bom e seja caridoso com você. Mas, e eu já tô começando com tudo isso porque eu trabalho com isso, né? Mas você vê essa pessoa começando tudo mais e ter tudo bonitinho para começar a trabalhar, e você vê que a pessoa geralmente começou de baixo, agora já está começando a ter os frutos, e aí ela investe numa identidade visual e tem o seu próprio negócio ali, profissional. Então, acho essa área muito, muito bacana também. Então, tem seus prós e contras. Mas entra, obviamente, nesse conflito de uma área de pedagogia ser contra isso, ser contra manipular, ser contra tudo isso e tentar tirar algo novo, com esse lado do design de manipulação, enfim, né? E eu já estagiei em curso que foi depois de eu sair depois de eu sair, não. Eu parei a faculdade e eu estava estagiando no design. E já é um ambiente totalmente diferente, na qual o que eu estudo em pedagogia tem horror a isso, né? Que é um ambiente muito capitalista, que é a nossa... Não tô falando que é só aquele lugar que é assim, não, meu amor. Eu reconheço que nós estamos em uma sociedade capitalista, e ponto. E tudo bem, né? Mas já esse ambiente de manipulação, que é o que nós, professores, tentamos mudar um pouco, sabe? Então, eu passei por algumas experiências assim, porque a gente não tem escolha, né? A gente não tem a escolha de não passar, porque preciso estudar, preciso ter experiência. E as pessoas sabem disso, que você precisa. Você é jovem, mais fácil de manipular. Você precisa de experiência, né? Porque senão você não, a maioria das vezes você não consegue ser contratado. Às vezes sim, às vezes não, mas é muito difícil você ser contratado sem experiência. Ainda mais no meu caso, que eu fiz curso de design, eu não fiz faculdade. Eu sei fazer as coisas, mas até entendeu? Quem tem uma carteirada que eu faço faculdade de design, eu tenho um diploma, é outro bagulho, é outra coisa, né? E sabem que você precisa de tudo isso, então vamos trazer para perto, né? Porque essa pessoa precisa disso, ela tem que fazer muito esforço, porque quando você está começando é assim mesmo, você não recebe nada, blá 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 blá, e tudo. E é a vida como ela é. Mas cabe a nós passarmos por tudo isso, porque é necessário, né? É necessário para o nosso crescimento, às vezes. Depende também da caminhada de cada um, mas na minha caminhada foi necessário passar por tudo isso. Também trabalhei em agência de identidade visual, vocês sabem, também é complicado. É muito trabalho, não recebe pouquíssimo. E fazer diferente. Isso é o que todos nós deveríamos fazer. Passar pelo que a gente julga injusto e quando chegar a nossa vez, a gente fazer diferente. Não é porque eu aprendi no berro que eu vou ensinar no berro também. Entendeu? Então, é tentar trazer algo mais justo. Fazer empatia, conversa, né?
tratar as pessoas bem, porque trabalhar num ambiente desse já é horrível, e aí ter que aguentar as outras pessoas descontando tudo em cima de você é pior ainda. Então, o mínimo que a gente tem que fazer, né, gente, é se apoiar, porque tudo já é muito pesado. Se a gente ainda for pesado também, aí desandou o angu. Desandou o angu e aí não vai ter almoço. Né? E trabalhar nesses ambientes assim me gerou muitos problemas psicológicos. Muitos mesmo. E eu só tenho o quê? 21 anos, né? 21 anos. Não tive tanta experiência assim em ambiente profissional. Tive alguns, né? Até hoje. Mas que já foi suficiente para ferrar com a minha cabeça. Mas não foi só coisas negativas, como eu falei, aprendi muita coisa, e até por isso que eu entrei nesses lugares sabendo que ia ser difícil, tudo é difícil, né? Mas que eu precisava dessa experiência, precisava desse conhecimento, né? E eu vou para onde a vida me chama, a espiritualidade me mandar estar, eu vou estar. E não é porque a espiritualidade me mandou ir para um lugar que lá vai ser bolinho e arco-íris e felicidade, porque foi a mão da espiritualidade, não. Né? É porque ali eu tenho alguma missão naquele lugar. Seja aprender alguma coisa, seja aprender o que eu não tenho que fazer quando for minha vez, seja, sabe, ajudar outras pessoas, não sei. A gente só vai descobrir o porquê que a gente tá ali quando a gente tiver mesmo. E acho que esse foi os casos que eu tive até hoje, né? Na agência, por exemplo, foi questão de aprendizado. Eu amo identidade visual, comecei identidade visual lá na época do curso, que eu participei de uma competição e ganhei. E aí eu descobri a minha paixão e conseguindo entrar na agência, mesmo sem experiência, né? Só tinha esse projeto e mais alguns que eu fiz para botar no portfólio bonito, né? Eu consegui entender como funciona aquele ambiente da agência, o ambiente profissional, e a minha agência era a agência na qual eu prestei serviço era uma agência muito organizada, que eu gostei muito de trabalhar lá. A única questão mesmo era dinheiro. Mas eu gostei muito de trabalhar lá e aprendi muita coisa. E agora eu já posso dizer que eu sou designer especialista em identidade visual profissional. Rapaz! Gente, é mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu tava querendo começar a fazer meu próprio sketchbook. Foi mais ou menos quando eu comecei a estudar ilustração, um pouquinho ali, fazendo uns 3, 4 meses. Inclusive, ó, tem meu mascotinho antigo aqui, ó. Meu mascotinho antigo. Agora o miolinho, ó, aprendi a costurar e tudo mais. E aí eu tô sem a sketchbook há um mó tempão mesmo, que eu gosto de sketchbook A4. Eu gosto daquele sketchbook bem grande, sabe? Eu não gosto de desenhar em pouco espaço. E aí tô um mó tempão sem sketchbook, ficou por isso mesmo. Eu vou desenhando folhas soltas e tudo mais. E aí eu lembrei desse sketchbook aqui, que ele é um modelo A5, né? Não é o A4, mas eu acho legal. E eu fiz ele com uma folhinha mais grossinha, de 180 gramas. Dá pra gente pintar com aquarela e tudo mais. Aí ontem eu fiz uns rabiscos aqui. Fiz alguns rabiscos loucos aqui, sem pretensão. Ah, esse aqui, ó. Um dia eu vou me tornar rei mago. Alguém entendeu a referência de Black Clover? É assim que se fala? Meu Deus, eu vou apagar essa parte do vídeo. Eu não sei se é assim que pronuncia. Aí temos uma baratinha, um ratinho, com um coelho, esse cara, não, eu no computador, um tomate, era pra ser um tomate, mas ficou mais parecendo uma berinjela, né? Um queijo, uma moeda, muitas coisas aí, muitas coisas loucas aí, feitas com um lápis 5B.